Gravou, pastor? Comece agora. Graça e paz, meus amados. Hoje nós vamos falar da genealogia de Jesus, o DNA da promessa. E quando a gente fala em DNA da promessa, a gente precisa pensar na questão da fidelidade de Deus. Quando a gente pensa em DNA, eu vou dar uma explicação aqui na parte biológica, que é a molécula que se encontra no núcleo das células e que carrega a informação genética da maioria dos seres vivos. Esse DNA é responsável por transmitir características hereditárias. E no caso da genealogia de Jesus, a gente precisa pensar que é a genealogia de um rei. Porque a gente vai ver aqui em Mateus capítulo 1, no primeiro versículo que diz: esta é a lista dos antepassados de Jesus Cristo. Abre aspas. Descendente, abre aspas não, abre vírgulas, um aposto, uma palavra explicativa. Descendente de Davi, que era descendente de Abraão. Então nós vamos compreender que essa genealogia começa em Abraão e vai terminar em Davi e depois em Jesus. E é o cumprimento da promessa que Deus faz a Abraão, no momento em que chama Abraão e promete a ele, lá em Gênesis capítulo 12. Essa promessa, é por isso que a gente precisa ter na nossa mente e abrir o nosso coração, que essa promessa é uma promessa que se cumpre, apesar dessa lista genealógica ser uma lista não é apenas uma coisa enfadonha, mas é uma lista com pessoas de caráter e de forma de ação duvidosa para chegar até onde chegamos. E aí Deus, ele tem as maneiras dele de fazer as coisas. E é por isso que a gente vai falar um pouco disso para a gente entender. E vamos fazer uma volta na história para entender essa genealogia. E aí, se a gente for fazer a leitura, nós vamos fazer a leitura de Mateus, capítulo 1, versículo 2, até o versículo 6, quando fala do rei Davi. Quando diz que Abraão foi pai de Isaac, Isaac de Jacó, e depois vai toda essa genealogia até chegar a Obed, que foi pai de Jessé, e Jessé foi pai de Davi. E nesse caminho nós temos várias pessoas até chegar aí. E nós vamos começar a entender que essa promessa ela é feita a Abraão e ela é reafirmada a Davi. Por isso que a gente vai entender um pouco de como Deus, nosso objetivo hoje é mostrar como Deus garante a sua promessa de redenção. Independentemente das circunstâncias ou das falhas humanas que ocorreram até aí. O DNA da promessa é determinado, ou seja, há uma fidelidade. E essa genealogia prova que Deus ele selecionou seus instrumentos e não se desviou do plano dele. Quando Deus chega a Abraão, e todo mundo conhece a história de Abraão, Deus pede que Abraão faça o quê? Que deixe a sua parentela, e que vá para um lugar. E ele diz a Abraão em Gênesis capítulo 12, versículo 3, ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, versículo 3. E aí a gente vai ver que Deus começa com a escolha soberana. E ele é fiel ao chamado dele, mesmo antes da gente ver o resultado. E aí a gente vai ver um pouquinho de como foi que as coisas aconteceram até chegar aí. Eu coloquei aqui algumas imagens geradas pela IA, no primeiro momento aqui. Não são imagens veja, nós não tínhamos fotógrafos nessa época, pastor? Então eu pedi a inteligência artificial para ela gerar. Então aqui a gente tem o primeiro contato de Deus, essa promessa ao homem, promessa
de salvação, promessa de Abraão, de que em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí a gente tem a primeira história complicada, não é? Que é a história de Raabe. Raabe era uma mulher que, eu não sei se vocês sabem, é improvável que era prostituta, cananeia. E Raabe, ela é chamada para esconder os espias. Então, ela é uma mulher que tem no seu DNA, ela é a bisavó de Davi. Então, Raabe era uma prostituta, era cananeia, ela era uma mulher cuja família adorava vários deuses, e numa situação, os espias foram para a casa dela. Essa história está em Josué capítulo 2, capítulo 6, e ela é chamada eu acho até que já falei dela aqui, se não falei aqui, mas foi em outra pregação que fiz em outro lugar. Ela é chamada para esconder os espias, até porque ninguém imaginava que aqueles espias iam se esconder na casa de uma prostituta, né? E ela consegue esconder no telhado e disfarçar muito bem, mas ela faz isso também porque ela recebe um recado de que se ela não fizer, a família dela também vai morrer. E depois disso, ela acaba se casando, ela se converte, né, e acaba entrando para a genealogia. Ela, inclusive, aparece no capítulo 11, né, de Hebreus, quando fala das pessoas, né, de Abraão, pai da fé, e todas as pessoas que aparecem na galeria da fé. Então, essa é Raabe, a prostituta, que vai fazer parte, né, como mulher estrangeira, é incluída na genealogia. Aqui a história, uma história de engano. Aqui a história de Tamar. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu fiquei pensando essa história, ela deu uma mexida na minha cabeça. Eu já conhecia, mas quando eu fui ler novamente, eu disse, mas rapaz, que mulher é essa? E aí, se você puder acompanhar comigo, eu vou fazer questão de ler a história dela. Depois eu vou voltar para Davi, tá? Esse DNA, ele é um DNA de promessa irresistível, porque representa a fidelidade na imperfeição. Veja, Judá, né, que era um filho de José, de Jacó, Judá, ele enganou a nora dele. Vamos ver como é que foi isso, né? Capítulo 38, certo, de Gênesis. Diz assim, por essa época, capítulo 38 de Gênesis. Vou esperar os irmãos acharem, porque eu acho que vale a pena a gente analisar essa história, sabe? Como é que pode, como é que foi, o que é que tem nessa história que tem a ver com a genealogia. Inclusive, eu não sei se vocês repararam, quando eu fiz a leitura aqui dos versículos que se encontram, né, em Mateus, de 3 a 6, a gente vai ver o nome dessas mulheres. Veja, aparecem as mulheres aqui. Não simplesmente tem várias genealogias, o pastor já disse, não é para ler a Bíblia de carreirinha, né? Não leia a Bíblia de carreirinha, não leia não. Veja os detalhes, atente-se aos detalhes. Então, o nome delas foram aparecendo na genealogia. Gente, mas Tamar. Aí depois apareceu o nome de Raabe, está aqui. E foi aparecendo, e de Ruth, que eu também vou explicar porque, como é que ela entrou na história aqui, que ela também é estrangeira, para a gente entender. Então, a história que Tamar enganou o fogo. E a gente vai ver como foi que ela fez isso. Por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão chamado Ira. Ali, Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá e casou-se com ela. Ele a possuiu, ela engravidou e deu à luz a um filho, ao qual ele deu o nome de e tornou a engravidar e teve um filho e deu o nome de Onã. Quando estava em Quezibe, ela teve ainda outro filho e chamou-o Selá. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para
seu filho mais velho. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de filho mais velho de Judá, e por isso matou. Observe que aqui tem uma história de desobediência já. Então Judá disse a Onã: case-se com a mulher de seu irmão, cumpra as suas obrigações de cunhado para com ela e dê uma descendência a seu irmão. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão, para evitar que seu irmão tivesse descendência. Olha que história. Olha que história. O Senhor reprovou o que ele fazia e por isso matou também. Disse então Judá a sua nora Tamar: more como viúva na casa de seu pai, até que meu filho Selá cresça. Vocês sabem que havia essa ideia, desse costume da época, né? Morreu, aí a irmã passa, parece um bem, né? Complicado isso. Muito complicado para nós agora entendermos isso, viu? Culturalmente é complicado. Porque pensou, ele também poderá morrer como os seus irmãos. E assim Tamar foi morar na casa do pai. Tempos depois, morreu a mulher de Judá, filha de Suá. Passado o luto, Judá foi ver os tosquiadores do seu rebanho em Tímina, com o seu amigo Ira, o adulamita. Quando foi dito a Tamar: seu sogro está a caminho de Tímina para tosquear suas ovelhas, ela trocou suas roupas de viúva, cobriu-se de um véu para se disfarçar e foi sentar-se à entrada de Inaim, que fica no caminho de Tímina. Ela fez isso porque viu que, embora Selá já fosse crescido, ela não lhe tinha sido dada em casamento. Quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia encoberto o rosto. Não sabendo que era sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse: venha cá, quero deitar-me com você. E ela lhe perguntou: o que você me dará para deitar-se comigo? Olha, gente, é aqui que eu digo: rapaz, essa mulher realmente, ela foi, sabe, ousada. Uma palavra, eu ia dizer outra, mas eu prefiro usar essa. Ousada, é mais apropriado para o momento. E ela disse-lhe ele: eu lhe mandarei um cabritinho no meu rebanho. E ela perguntou: você me deixará alguma coisa como garantia até que eu mande? Olha a pergunta. E disse Judá: que garantia eu devo lhe dar? Respondeu ela: o seu selo com o cordão e o cajado que você tem na mão. Ele os entregou e a possuiu, e Tamar engravidou dele. E ela se foi, tirou o véu e tornou a vestir a roupa de viúva. Mais tarde, Judá mandou seu amigo Ira levar o cabrito e trazer de volta os objetos que havia deixado com ela. Mas Ira não a encontrou. Ela se escondeu, né? E ele perguntou aos homens de Enaí se sabiam onde estava a prostituta que costumava ficar na beira da estrada. E ele disse: aqui não esteve nenhuma prostituta, foi a resposta deles. Mira voltou e disse a Judá: não encontrei a mulher. E os homens do lugar disseram que ali nunca havia estado nenhuma prostituta. Então Judá disse: pois ela que fique com as minhas coisas. Assim ninguém vai zombar de nós. Eu mandei o cabrito, mas você não encontrou a mulher. Passados uns 3 meses, foram dizer a Judá: a sua nora agiu como prostituta e agora está grávida. Aí Judá disse: traga essa mulher para fora, a fim de ser queimada. Veja, olha só, complicada essa história. Quando estavam tirando sua casa, ela mandou dizer a seu sogro: quem me engravidou foi o dono destas coisas. Examine e veja de quem são o sinete com o cordão e o bastão. Judá reconheceu as coisas e disse: ela tem mais razão do que eu, pois prometi casá-la com meu filho Selá, mas não cumpri a promessa. E nunca mais teve relações com ela. Na hora de Tamar dar à luz, descobriram que ia ter gêmeos, e quando ela estava no trabalho de parto, um dos gêmeos pôs uma das mãos para fora. A parteira pegou uma fita vermelha e amarrou na mão dele e disse: este saiu primeiro. Mas ele puxou a mão e o irmão gêmeo nasceu primeiro. Então a parteira disse: como você abriu o caminho, e puseram nele o nome de Pérez. Depois nasceu o outro, que estava com a fita vermelha amarrada na mão, e ele recebeu o nome de Zera. Ok? Então, no capítulo de Gênesis 38, a gente vê essa história de uma mulher que enganou o sogro para manter a linhagem. E este menino que nasceu dela, Pérez, é justamente o que está na linhagem. Ok? Porque aqui diz que Pérez, cadê? No versículo 4, no versículo 3, Judá foi pai de Pérez e de Zera, e a mãe deles foi Tamar. Pérez foi pai de Esrom, que foi pai de Arão. Então, aqui a gente vai vendo a genealogia.
Entenderam? Então, essa mulher, nessa história, ela enganou o sogro para continuar a linhagem. Então, na linhagem de Jesus tem essa história. Ok? E aí tem a outra história, que é a história de Ruth. Deixa eu ver se está certo aqui. De Ruth, de Boaz, né? E Boaz, aqui diz que Boaz foi pai de Obed, que foi pai de Jessé, que foi pai de Davi. Então, nessa genealogia, nós sabemos que Ruth era moabita e os moabitas eram descendentes de Moabe, filho de Ló e sua filha mais velha, numa situação incestuosa, olha só. E esse povo, eles adoravam divindades. Era um povo que era considerado estrangeiro, mesmo morando numa região, né, próxima ali dos judeus, e tinham hábitos também, cultura, mas eles tinham a adoração a divindades. Algo se perdeu ali no meio do caminho. Teologicamente, eu não tenho essa base toda para explicar, mas ao pesquisar é exatamente isso que aconteceu. Então, Ruth, ela conhece esse Deus através da sua sogra, né? Porque todo mundo conhece a história de Ruth. Ela perde, né, o marido e diz que prefere ficar com a sogra e com Deus da sogra dela. E a partir dali ela conhece Boaz. E Ruth entra para a história. E a gente vai ver em Ruth, no capítulo 4, 18 ao 22, a gente vai ver de novo uma leitura de genealogia, do 18 ao 22, quando diz Ruth, moabita. Esta é a história da descendência de Pérez, que gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, continuando a genealogia que eu acabei de ler aqui, que está aqui em Ruth, capítulo 4, de 18 a 22. Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salomão, e Salomão gerou Boaz, e Boaz gerou Obed, e Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Então, quando a gente volta, aí agora eu vou voltar para Davi. Tá certo? Porque aqui, que eu falei logo no começo, quando eu fui analisar, Davi, ele teve uma promessa reafirmada. Quer me ajudar? Eu estou voltando. A gente vai ver aí a situação de Davi, e todo mundo sabe, numa história também complicada, de adultério. Todo mundo conhece a história de Davi, até quem não é crente, né? Porque o povo gosta muito de apontar, de jogar as pedras, né? E diz, olha, tá vendo? Todo mundo fala de Davi, que Davi era assim, que era rei, que era segundo o coração de Deus, mas olha o que ele fez, todo mundo gosta de apontar, né? E nessa história aí com Batseba, ele perde o filho, depois do pecado, que é descoberto, da morte de Urias, e depois ele tem um filho chamado Salomão. E nessa história, agora, a gente vai olhar para a promessa de Deus, porque Davi, ele tem uma situação que ele olha para Deus e ele resolve, e isso está lá no capítulo 7, né, 2 Samuel capítulo 7, quando Davi tem a promessa que foi feita a Abraão reafirmada para ele. E agora, ainda mais, uma promessa agora, preste atenção, minha gente, quem está me ouvindo, eu sei que às vezes a gente vai e volta na história, mas é muito importante, porque a promessa aqui é a promessa agora eterna, através de Jesus. E aí, Davi, ele pensa assim, ele está estabelecido um palácio de cedro, eu vou fazer um resumo aqui, e aí ele se sente, e a gente sabe que o palácio de cedro representava estabilidade e riqueza naquela época. Então ele sente-se incomodado, por quê? Porque a arca da aliança do Senhor estava num tabernáculo, numa tenda. Então, ele vai, conversa com o profeta Natã e diz a Natã que ele tem um desejo no coração dele sincero de construir uma casa, de construir um templo para colocar a arca. Porque ele acha que assim, construindo um templo permanente e grandioso para Deus. Natã, inicialmente, ele aprova esse plano. Mas aí Deus chama Natã e diz, ó, vem cá, vai lá. E diz que não vai ser bem assim, não.
Não é assim que eu quero, não. Eu vou te dizer como é que vai ser. Tu vais lá e vais dizer a ele exatamente aquilo que eu quero que ele faça. E aí, naquela mesma noite, Deus vai lá e manda dizer que quem vai fazer isso não vai ser Davi. Vai ser o filho dele, Salomão. Ele diz que o reino de Davi e o trono de Davi, no versículo 16, que eu vou ler aqui, vai ser estabelecido para sempre. Deus dá a Davi a garantia de que, mesmo que os descendentes dele pequem, ele vai castigar, mas jamais vai retirar sua fidelidade, como retirou de Saul. E que Davi vai receber essa promessa. Ele diz, 2 Samuel, se você quiser abrir aí, 2 Samuel, capítulo 7, só o versículo 16. Meus irmãos, abram os olhos do coração. Abram os olhos do coração. 2 Samuel 7, versículo 16. Diz assim, na linguagem de hoje: você sempre terá descendentes, e eu farei com que seu reino dure para sempre, e a sua descendência real nunca terminará. Amém? Então, essa promessa que Deus fez a Abraão, agora é retomada. Davi, então, entendendo, em um gesto de profunda humildade, ele reconhece, nesse mesmo capítulo, a sua indignidade da sua família diante de promessas tão grandiosas e futuras. E ele adora a Deus, reconhecendo essa soberania de Deus que é incomparável. E Davi expressa então sua gratidão a Deus por isso. Porque esse plano, ele transcende a própria vida e abençoa a sua descendência. Amém? E essa descendência e esse DNA, ele vem, né? Ele vem pelo meio do caminho. E aí a gente vai encontrar, quando Deus fala para Davi que a descendência dele vai ter problemas, olha aqui, eu vou mostrar, aqui é Deus falando, o profeta Natan falando com Davi. Aí, olha, esse camarada aí, filho de Salomão, tá aqui na linhagem. Esse camaradinho, essa belezura aí. Vê só o que ele fez. Está lá em 1 Reis 12. Após a morte de Salomão, as tribos de Israel exigiram que Roboão aliviasse o jugo. E impostos e trabalhos forçados impostos por seu pai. Mas aí Roboão, o que foi que fez? Ele aceitou? Não. Ele rejeitou o conselho dos sábios anciãos. E que aconselharam a servir o povo com bondade. E ele seguiu o conselho todo dos seus amigos. E aí o que é que aconteceu? Esses amigos o instigaram a ser ainda mais severo, a ser ainda mais duro. E ele respondeu ao povo: meu pai o castigou com simples chicotes, mas eu vou castigar vocês com chicotes pontiagudos. Ou seja, eu vou castigar ainda mais. E aí a resposta disso daí é que Roboão levou 10 das 12 tribos a se revoltarem. E o reino de Deus foi dividido em reino do norte, sob a gestão, né, sobre o reinado de Jeroboão, e o reino do sul de Judá, com apenas as tribos de Judá e Benjamim sob Roboão. A insensatez e a falta de humildade deste homem aqui selaram o destino do reino de Israel, fragmentando, e inclusive isso tem uma consequência, porque todos os atos que são feitos na humanidade, eles geram consequências. As coisas não acontecem assim, elas têm um resultado. E aí, essa descendência foi atrapalhada, né, nesse processo, divisão do reino de Deus. E aí, depois, mais adiante,
Mais adiante, séculos depois, né, porque a gente vai depois falar um pouco sobre essas gerações que estão entrepostas aqui, a gente vai ver esse outro rei aqui, Manassés. Manassés reinou em Judá por 55 anos. Tornou-se o rei mais ímpio e o pior de toda a linhagem de Davi. Olha, eu estou falando já da linhagem de Davi, ok? Então, ele desfez todas as reformas espirituais que foram feitas por seu pai Ezequias, que foi um rei temente a Deus. Ele reconstruiu os altares dos idólatras. Ele ergueu postes ídolos para Aserá e adorou todo o exército dos céus, astrologia e deuses astrais. Ele passou a adorar isso daí. E ele levou a idolatria a um auge tão grande, né, que ele construiu altares pagãos nos 2 pátios do templo do Senhor em Jerusalém. Ele chegou, é tão bonzinho ele, tão bonzinho, uma belezura. Ele chegou a sacrificar o próprio filho no fogo. Olha que coisa boa. Um rei da linhagem de Deus fazendo uma coisinha dessa. Manassés perseguiu e derramou muito sangue inocente. E aí, Deus decretou um juízo irreversível, né, ao povo. Ele entregaria o povo à destruição, ao exílio babilônico. E todo mundo já sabe o que é, né? Selando o destino de Judá. Que se chama, na teologia, de captividade, ou seja, um período de escravidão. Né? Então, lá em 2 Crônicas 33, Manassés ele foi levado cativo para a Síria. E lá ele se humilhou, orou e se arrependeu diante de Deus e permitiu o seu retorno a Jerusalém. No final, ele tentou até desfazer parte do mal que ele fez, sabe? Mas o estrago espiritual estava tão grande e o juízo decretado sobre ele era irreversível. Então, o propósito de Deus, continuando nesse processo de fidelidade, ele não é detido pelo nosso pecado, pela nossa vergonha. A fidelidade de Deus é maior do que a nossa falha. Então, mesmo assim, Deus continuou sendo fiel à promessa dele. Porque quando ele promete, ele mesmo não pode ser contrário à sua palavra. Amém? E eu já estou terminando, viu? Quem ainda está cansado, vamos terminar. Já estou terminando aqui, para que a gente possa entender. E vou voltar. O DNA da promessa chega no clímax. Aqui a gente tem, essa imagem foi Jacó, o pai de José, o marido de Maria. Lembram da história? Em Mateus capítulo 1, vai dizer aqui no final. José foi pai do rei Davi e tal e tal. Então aqui tem toda uma genealogia para chegar até Jesus. No versículo 16, do mesmo Mateus, capítulo 1, tem assim: Jacó foi pai de José, marido de Maria, e ela foi a mãe de Jesus, chamado Messias. Aqui a gente tem uma linhagem humana, um DNA humano, e é rompido, porque José não é o pai biológico de Jesus. Mas a gente já sabe, né? Todo mundo sabe que o nascimento de Jesus, ele é cercado de um contexto espiritual profundo, que é justamente gerado do Espírito Santo de Deus. Então aqui a gente percebe uma genealogia, minha gente, e é fantástica essa história, fantástica, porque a gente vê que a cadeia se quebra, mas a fidelidade de Deus se cumpre pelo milagre do Espírito Santo, amém? Por isso, hoje o pastor, quando abriu aqui, eu disse, glória a Jesus. Ele falou da fé. Só se crê nisso pela fé. Tem muita gente que não crê, e não acredita nessa história, e pensa que é história de carochinha, mas essa história que divide o mundo. E aí, nesse momento, nesse mesmo DNA de promessa que conduziu séculos de história até Jesus Cristo, que garante a sua e a minha salvação hoje. Amém? A gente vai ver
Esse Jesus ainda não é, mas, né? É o que a inteligência imagina. Eu disse, é como se fosse. Ok? Então, só para fechar aqui, né, porque é muita coisa para dizer, mas eu já estou assim, com a hora avançada, e eu não gosto de me demorar, mas para fechar assim, para a gente poder entender, a promessa que conduziu até agora é o que garante a salvação. Se Deus foi fiel através de Tamar, Davi, Manassés, Ele vai ser fiel na nossa vida, apesar das nossas lutas, das nossas falhas, de sermos considerados, como o apóstolo Paulo diz, homem miserável, do qual eu sou o principal. Nós somos assim, desse jeito. Não há um justo sequer. Então, primeiro ponto aqui em Mateus, capítulo 1, 17, só para a gente fazer uma retomada aqui e a gente fechar essa história. Todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E de Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Por que 14? Algumas hipóteses. Por uma questão mnemônica, por conta do nome de Davi, que tem uma relação aqui, que eu até estava, cadê, meu Deus? Onde é que está Jesus? Quando eu fui fazer o estudo com as mulheres, Davi, cadê meu pai? Onde é que está isso? Tem um nome, Guenira, uma coisa assim, achei. Guemátria, que tem um valor, esse nome, Davi, em hebraico, tem esse valor numérico, Gemátria, certo? De 14. Depois o pastor pode explicar, em um próximo, se ele for falar de alguma genealogia, ele dá uma explicação ainda melhor disso daí. Mas assim, é importante a gente pensar nisso. Essa divisão certinha, 14 gerações equivale a mais ou menos 387 anos, se as gerações forem entre 20 e 30 anos. Ok? Foi uma outra pesquisa que eu fiz. E aí, o fim da linhagem está em Jesus. E o que em Maria foi gerado pelo Espírito Santo, em Mateus capítulo 1, 20. E aí, uma das coisas que eu gostaria de falar é que a linhagem de Davi é crucial, porque as promessas, as profecias do Antigo Testamento prometiam que o Messias viria da casa real de Davi para reinar para sempre. Por isso que este título de Jesus, como Rei dos Judeus. Vocês estão entendendo a linhagem de Davi aí? A promessa, o DNA, espetáculo. E aí, outra coisa que eu achei também um espetáculo, né? Eu disse, obrigada, Jesus, tu é muito bom. Para as mulheres. As mulheres foram incluídas, minha gente. Mulheres estrangeiras. O que isso revela para a gente? Que mensagem Deus queria dizer para a gente? Por que o nome das mulheres aparecem aqui? Que é possível incluir pessoas. E essa promessa dos estrangeiros trazidas, essa promessa inclusiva, o apóstolo Paulo vai citar lá, sabe onde? Gálatas 3, versículo 8. Escuta isso. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Como eu disse, 2 Timóteo 2,13, se formos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Amém? Esse é o Deus que nós servimos, esse é o DNA da promessa. É uma promessa valiosa, por isso que nós não podemos deixar de anunciar essa palavra. Nós não podemos deixar de viver. Eu disse, ó Senhor, no meu coração, eu disse, Senhor, como eu sou falha. Eu falei comigo mesmo, com o Senhor.
muitas vezes, de não entender, não valorizar o milagre que o Senhor fez na minha vida. O milagre que o Senhor faz na vida de muitas pessoas. De uma história que passa anos, gerações, minha gente, mas chega aqui agora, ano de 2025, dia 1º de novembro. 2, né? 2 de novembro. Dia que as pessoas estão aí, né? Comemorando ainda uns finados aí, uma história dessa aí. Deus poderia ter escolhido uma linhagem melhor aos olhos humanos, né? A gente até, mas Deus, o Senhor escolheu esse povo aí. Complicado. A mulher enganou o sogro. Eu tenho uma prostituta no meio do negócio, tem uns reis aí tristes, horríveis. Mas por que o Senhor escolheu? Para o Messias. Porque Deus, aí, esse versículo, Deus ficou dando no meu coração. Ah, sim. Eu disse, Deus, 1 Coríntios 1, 27 a 28, eu vou querer que você abra a sua Bíblia agora, por favor. Por favor, para você, agora você vai entender tudo. Agora a gente fecha com chave de ouro essa genealogia, nesse processo de fidelidade. 1 Coríntios, quem achou, amém? 27 a 28. Porque Deus escolheu, capítulo 1, isso, 1 Coríntios, obrigada minha irmã, capítulo 1, de 27 a 28. Porque Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Amém? Amém. Então Deus escolheu, Deus... É uma loucura uma coisa dessa. Aos nossos olhos humanos, a gente olha e diz, como? Como chegamos aqui? Essa genealogia, esse DNA, e nós, através de Paulo, que começou a pregar aos gentios, passamos a fazer parte dessa herança que foi prometida a Davi, que é eterna, amém? Herança eterna, o rei é imortal, eterno, glória, aleluia. Nós não somos apenas, meus irmãos, apenas espectadores dessa genealogia. Nós somos herdeiros dessa promessa. Amém? Amém. A nossa pergunta para fazer essa manhã não é, será que Deus é fiel? Não. Ele já provou você que é. Mas é como eu fiz essa pergunta a mim, Senhor, eu não estou respondendo direito. Como eu respondo a essa fidelidade? Como eu respondo? Como a gente responde a isso? Quando a gente analisa isso tudinho aí, essa história toda, a gente faz o quê com isso? Como a gente responde a isso? Será que a gente realmente consegue entender toda essa genealogia? E a gente consegue entender como é que a gente faz? Como é que a gente inclui as pessoas? Como é que a gente explica isso? Como é que a gente vive isso? Qual é a resposta? Se a mão de Deus foi capaz de dirigir perfeitamente 42 gerações em meio ao caos, ela é capaz de dirigir os nossos próximos passos. Então, fechando aqui as ideias, dessa maneira, nós precisamos confiar plenamente na maneira como Deus conduz nossas vidas. Amém? As estrangeiras, Raabe e Ruth, foram incluídas porque Deus ele não faz acepção de pessoas. Esse é um ponto também importante. E Deus falou no nosso coração. Então, olhe ao seu redor, identifique alguém que você pode considerar estrangeiro, ou parece estar fora, ou é marginalizado. E seja, então, um canal de inclusão de Deus na vida dessa pessoa, refletindo, então, o caráter inclusivo da sua promessa. O pastor Estácio me chamou essa semana para pregar lá na igreja, né? 7 anos, né, pastor Estácio? Está comemorando, né? Glória a Deus por isso, pastor Estácio lá na sua igreja, 7 anos de promessa, né, irmão?
sendo cumprida. E eu estava falando que nós precisamos falar do amor de Deus, até quando a gente não fala nada. Né, irmã Fátima? Na escola, aquela coisa, aquele jeitinho. As pessoas começam a ver Jesus em você. Essa semana eu estava chorando lá na escola, que vez por outra eu choro. E eu tenho sofrido muito. E um colega meu, que eu não esperava que ele dissesse isso, que a gente até teve um problema e ele estava envolvido em umas coisas que aconteceram comigo no outro campus, e disseram que era ele disse que não foi, ficou aquela coisa. E aí ele disse: Josi, você é uma pessoa maravilhosa, eu vejo Deus em você. E eu disse: aleluia, Jesus. Eu quero, Senhor, que o Senhor me use cada vez mais, me ajude, porque às vezes a gente é tão egoísta, né? A gente leva umas coisas assim, a gente quer reagir, a gente quer fazer, mas a gente tem que se lembrar. Quando a gente pensa no nascimento de Jesus, nessa coisa miraculosa, aí era uma coisa que eu estava dizendo, por exemplo, o nascimento de Jesus, uma vez estava previsto em Isaías capítulo 7, versículo 14. O nascimento, o lugar de nascimento de Jesus estava previsto em Miqueias capítulo 5, versículo 2. Então a gente às vezes quer se engrandecer, mas a gente esquece de quem é o nosso Salvador, de quem nos justifica. Quando Jesus ele fugiu para o Egito, estava previsto em Oséias, capítulo 11, versículo 1, que ele tinha que ir para o Egito para justificar, como estabelecer ele como verdadeiro e definitivo Israel. E depois, quando tem o massacre dos inocentes, isso tudo está aqui no capítulo de Mateus, agora 1 e 2. Está previsto em Jeremias 31, 15. E também, por último, a residência de Jesus em Nazaré, porque ele, por uma questão, né, ele teve que sair de lá e veio se esconder e ficar e firmar a residência em Nazaré. Aí em Nazaré, eu estava estudando, Nazareno está ligado à palavra hebraica netzer, que significa ramo ou rebento. Em Isaías, no capítulo 11, no versículo 1, fala que ele é o rebento, ele é a planta que nasce no meio da terra seca. Esse mundo é a terra seca, mas Jesus está nascendo nos corações e nós precisamos pensar nisso. Amém? Então, assim, agora vou fazer feito irmão Antônio. Não tenho como não chorar, irmão Antônio. Eu não tenho como não chorar. De ver e pensar nessa promessa, nessa história todinha, quando eu comecei a analisar, disse: meu Deus, que coisa fantástica, maravilhosa. Tu és muito bom para nós, Deus. E nós não fazemos nem a metade. Que Deus possa nos abençoar e obrigada pela oportunidade. Amém.